Olá, meu nome é Gabriel Martins e nessa segunda parte da aula sobre insuficiência cardíaca eu falarei sobre os tipos, a classificação, o diagnóstico e o tratamento da insuficiência cardíaca. Quanto aos tipos, existem quanto ao lado, quanto ao débito cardíaco e quanto ao mecanismo fisiopatológico. Quanto ao lado, a insuficiência cardíaca existe à esquerda, direita ou biventricular. No caso da esquerda, ela pode cursar com congestão pulmonar. Então lembre-se que quando o ventrículo esquerdo ele está enfraquecido, consequentemente irá gerar uma sobrecarga ali no átrio esquerdo e consequentemente esse sangue ele tende a se acumular nos pulmões, gerando sintomas como, por exemplo, dispneia, ortopneia, justamente por esse acúmulo de líquido nos pulmões. E a insuficiência cardíaca esquerda pode ser decorrente, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, em que vai gerar uma isquemia ali no miocárdio, pode gerar ali uma necrose, e com isso aquele músculo ele vai estar sem oxigênio, sem nutrientes, incapaz de trabalhar, e consequentemente os outros que não sofreram da necrose, por sua vez, vão ter que trabalhar muito mais para compensar essa área do miocárdio que foi perdida, que sofreu necrose. A cardiopatia hipertensiva, como eu disse na aula passada, que ela pode também gerar insuficiência cardíaca esquerda, e doença valvar, como por exemplo a estenose aórtica. Então pensa, se a válvula aórtica ela está com dificuldade de abrir, então o ventrículo esquerdo ele tem que trabalhar muito mais para conseguir ejetar esse sangue. Logo, isso pode gerar um processo de hipertrofia e consequentemente insuficiência cardíaca do lado esquerdo. No caso da insuficiência cardíaca direita, ela pode cursar com congestão sistêmica. Então esse paciente ele pode manifestar edema de membros inferiores, pode manifestar turgência jugular, hepatomegalia, que são sintomas, como disse na aula anterior, dessa congestão sistêmica. E pode ser causada por doenças pulmonares que irão sobrecarregar o ventrículo direito e também infarto do ventrículo direito, que irá gerar aquela necrose, e com isso uma dificuldade de trabalho, também pode gerar uma insuficiência cardíaca direita. No caso da biventricular, ocorre tanto à esquerda quanto à direita. E na maioria das vezes, essa biventricular ela é decorrente do qual processo? A insuficiência cardíaca esquerda, o coração esquerdo ele está incapaz de bombear o sangue, consequentemente esse sangue ele há de se acumular nos pulmões e consequentemente o ventrículo direito tem que trabalhar muito mais. Isso vai gerar também um processo de hipertrofia no ventrículo direito. Então no caso da biventricular, vai ocorrer uma insuficiência cardíaca direita decorrente de uma insuficiência cardíaca do lado esquerdo, que é, inclusive, nas insuficiências cardíacas direita, as mais comuns é decorrente da insuficiência cardíaca, uma vez que já tinha lá no lado esquerdo do coração. Além disso, quanto ao débito cardíaco, existe a insuficiência cardíaca de alto débito e de baixo débito. A de alto débito são de doenças como a tireotoxicose e a anemia, que elas exigem que o coração ele aumente ali o seu débito cardíaco. O coração, no entanto, ele fica incapaz de atender essa alta demanda que necessita, por isso que vai ser uma insuficiência cardíaca de alto débito. Já de baixo débito são doenças mais próprias do coração, como hipertensão arterial e isquemia do miocárdio, também pode gerar a de baixo débito. Pode ser classificado também quanto ao mecanismo fisiopatológico. Então existe a insuficiência cardíaca sistólica, que vai ter uma fração de ejeção reduzida, e também a insuficiência cardíaca diastólica, que vai ter uma fração de ejeção preservada, maior que 50%. Então, no caso da insuficiência cardíaca sistólica, casos que podem ocorrer seria o infarto agudo do miocárdio, uma isquemia miocárdica e a fase dilatada da cardiopatia hipertensiva. Então, lembra na aula anterior que uma hora o coração, lá na hipertensão, ele iria dilatar, ele iria sofrer esse remodelamento a ponto de dilatar e gerar uma insuficiência cardíaca sistólica. Então, a fase dilatada da cardiopatia hipertensiva pode sim gerar uma insuficiência cardíaca sistólica. Já a IC diastólica já vai ser quando vai ter uma diminuição da câmara cardíaca com a fração de ejeção
preservada, né, com aquela hipertrofia concêntrica, que vai estar muito comum na fase hipertrófica da cardiopatia hipertensiva, como eu disse na aula anterior. Quanto à classificação, elas podem ser classificadas quanto ao perfil hemodinâmico, aos estágios e à classe funcional. Quanto ao perfil hemodinâmico, existe o quente e seco, o quente e úmido, frio e seco e frio e úmido. E vamos entender melhor essa tabela. Ela vai ser caracterizada pelos uma análise dos sinais de congestão e sinais de baixo débito. Então, aquele paciente que ele está sem congestão sistêmica, sem congestão pulmonar, está ok com ele. Então, negativo, esse paciente ele está seco. Se o débito cardíaco desse paciente está normal, logo ele vai estar com uma boa perfusão, esse paciente vai estar quente. No entanto, se, por exemplo, ocorre ali insuficiência do ventrículo esquerdo e ocorre um acúmulo de líquido nos pulmões, esse paciente ele já vai ser caracterizado com um sinal de congestão, ele vai estar úmido. Então, ele vai ser caracterizado como quente e úmido. No entanto, pode ocorrer casos de não haver congestão, porém o débito cardíaco está baixo. Nesse caso, o paciente vai estar frio pela baixa perfusão e seco por não haver essa congestão. No entanto, o pior caso seria quando o paciente tivesse sinal de congestão e tivesse sinal de baixo débito, que esse paciente já seria frio e úmido. Quanto aos estágios, ela vai ser caracterizado de A a D. O A, o paciente ele tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Então, um paciente hipertenso, por exemplo, ele já pode ser classificado como uma insuficiência cardíaca no estágio A. Já no estágio B, o paciente já vai manifestar doença estrutural cardíaca presente, no entanto, ele vai ser assintomático, ele vai ser um paciente ali compensado que não vai sentir muitos sintomas. Já no estágio C, vai ter também a doença estrutural cardíaca presente, no entanto, esse paciente já vai ser sintomático. No entanto, que ele for ali subir uma escada, por exemplo, ele já vai sentir ali dispneia, ele já pode manifestar ali uma turgência jugular. Então, são casos que o paciente já vai manifestar ali um sintoma. E por fim, o estágio D vai ser uma insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico. Então, esse paciente de estágio D, mesmo que entre com tratamento contra a insuficiência cardíaca e ainda não houver melhora, esse paciente já vai ser classificado como estágio D. E pode ser classificado também quanto à classe funcional, que vai de 1 a 4. No caso 1, o paciente está sintomático, vale ressaltar que essa classe é principalmente levando em conta a dispneia. Então, esse paciente assintomático, ele não sente dispneia, está tranquilo. No caso 2, com sintomas leves, esse paciente ele vai caminhar um pouco mais, ele já se sente cansado, sente uma grande dispneia. Na classe 3, já vai ter sintomas moderados, então o paciente ele vai subir uma escada, ele já fica com uma dispneia muito grande, já vai ser considerado sintomas moderados. E classe funcional 4 já vai ser sintomas graves, e que esse paciente ele manifesta uma dispneia muito grande decorrente da insuficiência cardíaca. E quanto ao diagnóstico propriamente dito da insuficiência cardíaca, eles são caracterizados pelos critérios de Framingham e são utilizados também exames complementares para auxiliar nesse diagnóstico. Os critérios de Framingham, por sua vez, existem os maiores e os menores. Os maiores são aqueles sinais e sintomas mais específicos da insuficiência cardíaca, enquanto os menores são sinais e sintomas que não são tão específicos da insuficiência cardíaca, mas podem estar relacionados com outras doenças também. Então, no caso dos maiores, existe o edema agudo de pulmão, que, como eu disse na aula passada, vai haver aquela congestão pulmonar, e isso pode gerar um edema agudo de pulmão. Crepitações por conta da transsudação de líquido, a presença de líquido nos alvéolos pode gerar essas crepitações. Dispneia paroxística noturna, no momento que esse paciente ele estiver dormindo, ele vai acordar de madrugada com falta de ar, caracterizando a dispneia paroxística noturna. A B3, que vai ser justamente decorrente do ventrículo ali hipertrofiado, no momento em que o sangue bate nessa parede, vai gerar ali um som, que é denominado B3. Cardiomegalia, esse coração ele estará com uma hipertrofia. A pressão venosa central estará aumentada lá no átrio direito, e essa pressão venosa central aumentada irá resultar numa turgência jugular, além da presença do reflexo hepato-jugular.
E também outro critério é a perda de mais de 4,5 kg em 5 dias com tratamento. Já os critérios menores, que já vão ser característicos de outras doenças, já se enquadra, por exemplo, edema de membros inferiores, tosse noturna, que já pode ser, por exemplo, de outras doenças pulmonares, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural e taquicardia, que são doenças que são sinais que podem ser relacionados também com outras doenças e não necessariamente apenas da insuficiência cardíaca. Então, nos critérios de Framingham são analisados para o diagnóstico de insuficiência cardíaca 2 critérios maiores ou um maior com 2 menores para assim chegar no diagnóstico de insuficiência cardíaca. Além disso, vão ter os exames complementares, entre eles o eletrocardiograma, em que numa próxima aula eu falarei melhor sobre as sobrecargas. Então, no eletrocardiograma, a hipertrofia do coração vai ser manifestada como uma sobrecarga lá no eletro. Então, o médico estiver analisando um eletrocardiograma de uma pessoa com insuficiência cardíaca, ele deve procurar principalmente sobrecarga. No caso, por exemplo, da insuficiência cardíaca esquerda, procurar de ventrículo esquerdo. Em casos piores, até de átrio esquerdo. E no caso de uma insuficiência cardíaca direita, procurar uma sobrecarga de ventrículo direito. E eu falarei melhor numa próxima aula. Quanto à radiografia de tórax, também pode ser utilizado como exame complementar, em que vai ser procurado cardiomegalia. Cardiomegalia ela vai ser caracterizada por um coração dilatado, em que o coração ele vai ocupar mais que um hemitórax. Então, se você pegar aqui esse coração normal, perceba que esse coração ele é menor do que a metade do tórax. Já esse coração dilatado, ele está ocupando mais da metade do tórax. Além disso, vai ter a presença das linhas B de Kerley, que são linhas discretas horizontais, presentes aqui nesse raio-x, e a proeminência dos hilos pulmonares, que é possível observar aqui também nessa imagem de raio-x. Além disso, vai ser utilizado o eco, em que ele vai ser muito importante para avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então lembre-se que existe insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida. E isso vai ser analisado de acordo com o eco. É lá que vai ser analisada a função ventricular sistólica e diastólica, o tamanho e espessura das paredes das câmaras cardíacas e a função das válvulas, para também ter em mente qual seria a possível causa dessa insuficiência cardíaca. E também vai ser analisado os peptídeos natriuréticos, em que, como eu tinha dito na aula anterior, esses peptídeos eles são liberados no momento em que há um estiramento ali das câmaras cardíacas e eles também são utilizados para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Agora, vamos entender sobre o tratamento da insuficiência cardíaca. É bom ressaltar que existe tanto o tratamento não medicamentoso quanto o tratamento medicamentoso. No caso do tratamento não medicamentoso, se consiste basicamente em orientações gerais, tanto ao paciente com insuficiência cardíaca quanto aos seus cuidadores, sobre a importância de seguir o tratamento de forma regular, de viver com hábitos de vida saudáveis e seguindo as seguintes orientações, as quais são a restrição de sódio, a fim de diminuir a quantidade de sódio que ocasiona um aumento do volume sanguíneo, aumento da volemia. Então deve ocorrer restrição de sódio, perda de peso caso esse paciente seja obeso. Também deixar de lado o tabagismo e drogas ilícitas, porque isso pode também ocasionar uma piora da insuficiência cardíaca. E também a vacinação para influenza e pneumococo são formas também do tratamento não medicamentoso. Agora, adentrando no tratamento medicamentoso, o principal que devemos saber é sobre a terapia tríplice, que consiste na espironolactona, um diurético, o IECA ou BRA e o beta-bloqueador. Mas vamos entender o porquê. Lembrando lá da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, o que há de presença aqui? Um aumento da pré-carga, justamente por uma alta volemia, um aumento da pós-carga pelo aumento da resistência vascular periférica, um aumento da frequência cardíaca e uma diminuição da capacidade de contratividade desse coração. Logo, a fim de aumentar a volemia, o nosso corpo ele vai produzir o aldosterona. Então, para diminuir a volemia, é utilizado antagonista de mineralocorticoide, que ele vai ser um antagonista da aldosterona, ele vai agir ocupando os receptores da aldosterona e diminuindo assim a volemia e, consequentemente, a pré-carga.
Já a pós-carga, o aumento da resistência vascular periférica se dá principalmente pela angiotensina 2. Então, vai ser utilizado um IECA ou um BRA, que vão dessa forma inibir ali a ação da angiotensina 2 e, consequentemente, diminuir a pós-carga. Como é que esse processo se dá? Como exemplos de IECA, tem o enalapril e de BRA, o losartana. E como é que eles vão agir? No caso do IECA, ele vai agir inibindo a enzima ECA, enzima conversora de angiotensina. Dessa forma, não vai haver a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2. E já o BRA, ele vai agir nos receptores AT1, aonde a angiotensina 2 ela iria se ligar. Dessa forma, ambos os remédios, os medicamentos, eles vão ter como resultado uma diminuição, né, das ações da angiotensina 2, que seria a disfunção endotelial, o remodelamento cardíaco, também iria ocorrer um aumento da absorção renal e o aumento do volume sanguíneo. É válido ressaltar que esses medicamentos eles não devem ser utilizados junto, principalmente o IECA. No entanto, o BRA ele é recomendado para pacientes que são intolerantes ao IECA. No caso do aumento da frequência cardíaca, é utilizado os beta-bloqueadores. E como é que esse processo ocorre? Exemplos de beta-bloqueadores são o succinato de metoprolol, o bisoprolol e o carvedilol. Eles vão ter efeitos crono e inotrópicos negativos. Lembre-se que lá na atividade simpática, vão haver receptores beta-1 tanto nos rins, quanto nos ventrículos, quanto no nosso atrial. Então, a atividade simpática vai gerar nos rins uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com aumento de produção de renina. Já nos ventrículos vai haver um aumento da força de contração, enquanto que no nosso atrial vai aumentar a frequência cardíaca e aumentando o débito cardíaco. Bom, já os beta-bloqueadores eles vão agir inibindo os receptores beta-1. Dessa forma, lá nos rins não vai haver ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, diminuindo a produção de renina. Nos ventrículos vai diminuir a força de contração e no nosso atrial vai diminuir a frequência cardíaca. Logo, isso tudo resultará numa diminuição do débito cardíaco. E quanto à diminuição da contratilidade, são utilizados os digitálicos, que eles vão ter esse papel de aumentar a força de contratilidade ali daquele miocárdio já enfraquecido. Um ponto importante a se ressaltar é que os digitálicos eles são muito cautelosamente utilizados, pois a probabilidade de gerar uma intoxicação digitálica é muito grande. Então eles devem ser utilizados com cuidado. Então nós já falamos desses primeiros medicamentos. É válido ressaltar que ainda há a presença dos inibidores de neprilisina, dos receptores de angiotensina. No caso são utilizados o sacubitril e o valsartana, em que como é que eles vão agir? A neprilicina ela age degradando o peptídeo natriurético. Então, inibindo a neprilicina vai fazer com que não haja essa degradação do peptídeo natriurético, logo vai ocorrer ali aquela diurese que deveria ocorrer de forma fisiológica. E além disso, vai inibir os receptores da angiotensina, para que diminua ali a ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Além disso, é utilizado o nitrato e hidralazina, que são medicamentos com efeito de vasodilatação, eles são vasodilatadores, e eles devem ser utilizados em associação. E a ivabradina, ela já vai ser um medicamento que vai agir inibindo a corrente IF no tecido do nosso sinoatrial, reduzindo assim a frequência cardíaca, gerando uma bradicardia. E por fim, a dopaglifosina, uma vez que ela age inibindo o SGLT2, em que a princípio ele vai reabsorver a glicose lá no néfron. Então, esse medicamento, a princípio, ele é muito utilizado para diabetes. No entanto, foi percebido que pacientes com diabetes que tinham insuficiência cardíaca, que utilizavam esse remédio, eles tinham uma melhora mais significativa. Então, a dopaglifosina também tem sido usada para o tratamento de insuficiência cardíaca. Bom, essas foram as referências utilizadas. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas e até logo!